contas. O esposo chega. Timóteo 2:5. Não sejamos negligentes como as virgens loucas. Mateus 25:3. Sejamos prudentes, vigilantes e amorosos. Jesus breve virá. O comentarista sempre coloca isso no final. Jesus breve virá. Essa foi a nossa mensagem desde o início, quando os antigos já passaram anunciando o Evangelho de Cristo. Jesus virá buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, que devemos estar pronto para encontrar com ele nos ares. Irmão Ricardo? O texto que o comentarista cita aqui é 2 Timóteo, um dos textos, né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 5. Ele diz que ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, né? A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E ninguém é coroado se não militar legitimamente. Ou se não militar legitimamente. Não é mesmo? Então o que acontece? Como que é esse negócio aí? Militar legitimamente. É fazer aquilo que o cristão tem o dever de fazer. Praticar aquilo que ele tem o dever de praticar. A palavra de Deus. A palavra de Deus está nos ensinando, né? Que nós devemos estar sempre ligados com Deus, pensando em Deus, orando, fazendo aquilo que o cristão autêntico faz na sua vida. E não viver uma vida relaxadamente, para que aquele dia, diz a Bíblia, não te pegue de improviso, ou de imprevisto, melhor dizendo. Quer dizer, meus irmãos, é uma coisa muito... Por que Deus frisou isto? Por que a palavra de Deus frisa bem isso? Jesus em breve voltará. Eu conheço pessoas que dizem, rapaz, a minha avó já dizia que Jesus em breve ia voltar. E estava voltando. E que ele ia voltar e não ia demorar. E a minha avó já se foi. E eu já sou avô. Meus irmãos, isso fala da nossa perseverança. Isso fala daquilo que nós temos que estar prestando atenção. Isso não é conto de carochinha, isso é uma coisa muito séria. Olha só o que falou o tópico passado. Tem os que vão ficar na grande tribulação e aqueles que vão ser arrebatados. E hoje eu ainda toquei nesse assunto lá no discipulado. Eu já vi gente dizer, meus queridos, que a Bíblia fala daqueles que chegam com palmas nas mãos. Que foi aquela pergunta que foi feita lá em Apocalipse. Quem são esses? Esses vieram de grande tribulação, né? Mas não negaram o nome do Cordeiro e pagaram com as suas vidas, com o seu sangue, e aí estão aí. Ainda tem uma chancezinha ainda. Quer dizer, por causa dos seus pecados, por causa da miséria que vive, ou às vezes até mesmo dentro da igreja, não estão praticando a verdadeira palavra, não estão tendo aquela vida de renúncia que o Evangelho nos ensina, e acha que depois na grande tribulação vai ter uma chance. Se com o Espírito Santo aqui, nos orientando, falando conosco, né, irmão Fabiano? Já é difícil. Nos ensinando. Às vezes a gente tem que correr lá na frente do púlpito da igreja, pedir que os irmãos orem por nós, porque a gente cometeu algum delito, pedir misericórdia. Agora o Espírito Santo é tirado, vai sair junto com a igreja daqui. E outra coisa, você pensa que vai ser fácil? Você pensa que vai ser igual apagar uma vela, o teu sofrimento? Né? A Bíblia é enfática em dizer o que vai haver naqueles dias, capítulo 24 de Mateus, Sermão da Montanha. O que houve naqueles dias, o que vai haver naqueles dias, nunca houve na face da terra. De quê? De aflição, de perseguição, de coisa terrível, não é mesmo? E sem consolação nenhuma do Espírito Santo. Querido, é melhor subir na vinda de Jesus, na sua primeira vinda, é melhor subir. Zele pela sua salvação. Isso não é brincadeira não. O pastor Marcondes falou hoje de manhã na escola dominical. Tem gente que tem crentes que não acreditam mais na vinda de Jesus, que vai desaparecer um povo, que esses 2 microfones aqui vai ficar vazio se Jesus voltar agora. Eles não acreditam nisso, nesse sobrenatural de Deus. Não acreditam. Que coisa triste. Se eu não acreditasse nisso, que evangelho barato. Não é mesmo, irmão Fabiano? Claro, se o apóstolo Paulo disse, foi só nessa vida, quão miserável sou. Isso. Né? Mas ele nos prometeu a vida eterna. Isso ele nos prometeu. E é isso que nós lutamos. E se mantemos fiéis para alcançarmos isso. Porque entre a promessa, entre aquilo que ele nos prometeu, a conquista, há uma caminhada. E nessa caminhada nós temos que manter a fidelidade.
para alcançarmos isso. A infidelidade vai fazer nós tropeçarmos durante a caminhada e talvez não alcançarmos o que nos foi prometido. Esperem a recompensa do Senhor. A palavra de Deus declara: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e fará assentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas 12:37. Que honra será quando, nas bodas do Cordeiro, fomos servidos por Cristo no céu. Os servos verdadeiramente fiéis honram o nome de Cristo. No lar, no trabalho, nas mais diferentes esferas da sociedade. Sim, o Rei nos recompensará. Hebreus 6:10. Então espero a recompensa do Senhor. Bem-aventurado, em verdade vos digo que se cingirá e se fará assentar. Então o Senhor vai chegar e vai colocar a sua roupa, né? Vai mudar a sua roupa e vai se cingir para que possa trabalhar. Porque ele vai vir com a roupa de fora, cheia de coisas, mas ele vai se cingir, vai estar de prontidão. Porque isso é que diz a palavra cingidos, prontidão para agir. O Senhor vai estar pronto para agir e nos servir. Se eu encontrei vocês fielmente, agora vocês sentem à mesa, porque eu cheguei agora aqui para que vocês se assentem à mesa e que possamos. Maravilha. Né? Ele disse assim: desejei muito comer com vocês, né? Cear com vocês, porque é essa última. Daqui a próxima, só na boda. Amém. Né? Só nas bodas. O nosso segundo tópico: as características do mordomo infiel. Lucas 12, 45 a 47. A parábola denuncia o comportamento do mordomo infiel ante a iminente vinda do seu senhor. Então esse mordomo infiel, ele não se aprecaver. Ele começa, porque a injustiça, ela muitas das vezes nós não percebemos quando vamos se afastando de Deus e vamos nos tornando insensíveis e perdemos o temor. E perdendo o temor, começamos a agir com injustiça e trazer sobre nós consequências e que muitas das vezes podem ser fatais. Então a parábola denuncia o comportamento do mordomo infiel ante a iminência vinda do Senhor. Ele não espera que o Senhor breve venha. Ele diz: não, eu me conserto, depois eu arrumo, depois eu ajeito, né? O mordomo infiel simplesmente conjectura em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. Essa imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus. Nosso Senhor alertou quanto ao tempo da sua volta. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Mateus 24 e 44. Sua vinda pegará muita gente desprevenida. A Bíblia fala dos ai, né, irmão Ricardo? Ai, porque eu não fiz. Ai, porque eu não agi. Como estudante, irmão Ricardo, eu vou nas audiências no fórum, até para aprender e ver o que acontece. E quando vou na vara criminal, até mesmo na vara civil, quando as pessoas fazem algo erroneamente, ou por impulso, por ímpeto, ou negligenciam um certo ato que deveriam ter cuidado, ou forem imprudentes, e agora tem que responder sobre estes atos, você vê nítido: por que eu não agi diferente? Por que eu não tomei uma posição diferente? Né? Nós vamos ver isso entre o rico e o Lázaro, né? Abraão manda que ele venha, ou que vá lá nos meus irmãos e falem sobre esse tormento. Ele disse: já tem lá quem fale. Ele precisa ouvir. O rico gastou todo o seu tempo e não viu. Não se preveniu. Não se preveniu. E agora Jesus fala em sua parábola o tormento eterno daquele homem. Irmão Fabiano, eu vejo nos dias de hoje duas classes de pessoas desprevenidas. Uma é aquela que não tem cuidado da sua vida cristã, não tem cuidado, né, de nada, leva a vida muito dissoluta, no seu achismo,
achando que eu penso assim, meu pai também pensava e meu avô também pensava, então está todo mundo pensando errado, né? Então está desprevenido e aquele dia vai pegar ele. Meu Deus, quando vê, abrir os olhos, é tarde. E é outro tipo de pessoa desprevenida, eu acho a mais perigosa, porque a pessoa quando está mergulhada nos seus delitos, pecados, e eu acho mais fácil ele se conscientizar, ouvir a pregação, ouvir a exortação da parte de Deus e se conscientizar de que está errado e voltar. Isso. E praticar as primeiras obras. Isso. Agora tem aquele que acha que está prevenido e não está. E eu provo isso naquele versículo que diz assim: Senhor, em teu nome nós profetizávamos. Em teu nome nós fizemos sinais, prodígios, maravilhas. Em seu nome eu orei e Jesus curou. Em seu nome eu preguei e as pessoas se converteram. Em teu nome, Senhor, meu Deus, eu fui obreiro 40 anos na tua casa. Trazendo para os nossos dias, é isso que está dizendo. E ouvirá do Senhor o quê? Apartai de mim, não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Esse é o perigo de achar que está e não está. De pensar que está certo e não está. Que o Senhor nos guarde e nos dê um espírito de discernimento, para que o Espírito Santo comunique com o meu espírito que somos filhos de Deus, que estamos no caminho. Aleluia. Irmãos, a sinceridade do cristão é uma alavanca tremenda na vida dele. Por quê? Porque Deus não vai deixar um coração sincero confundido. Porque essas pessoas que o versículo acabou de citar aqui, que pregava, ensinava, fazia prodígios e maravilhas e não recebeu aquilo que esperava, é pessoas que estão enganadas, é pessoas que estão vivendo enganadas. Não é mesmo? Que recebe um tipo de ensino, de doutrina, e às vezes espera só pelos outros. E não tem, né, irmão Fabiano, nenhum interesse seu próprio mesmo de aprender, né, de querer ser certo, de ser sincero diante de Deus. Por isso vai ser grande a aflição, não é mesmo? Vai ser grande a aflição. Nós devemos crer na bênção que Deus tem para nós. Nós devemos crer nas promessas maravilhosas, mas nós temos que crer também na adversidade terrível que virá para essas pessoas, caso, quando o Senhor voltar, não achar fazendo assim. É o que a Bíblia diz. Nós devemos crer também. Tem gente que crê só no céu. Tem gente que crê só na eternidade com Deus, mas não crê. Inferno não existe. Foi falado hoje lá na escola dominical. Tem gente que não crê que existe inferno. Pai, Deus é bom. Deus é amor. Deus é justo. Não vai lá lançar ninguém no inferno, não, rapaz. Tá bobo aí, né? Isso não vai acontecer, não. Acredito desse jeito. Mas assim como eu acredito nas promessas que tem na Bíblia Sagrada, eu acredito no juízo que está para ser desencadeado também na face da terra. Eu acredito. Por isso estou zelando, tentando e lutando pela minha salvação. Porque eu não só quero entrar na glória de Deus, eu quero me livrar do juízo também. Amém? Sim. Um versículo também de Provérbios 30 e 12, aquilo que o irmão Ricardo colocou, diz assim, há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavado da sua imundície. Tem gente que acha que é certo aos seus olhos. Então, voltando, prove-se a si mesmo, analise-se a si mesmo, veja as suas atitudes, veja o que está acontecendo ao seu redor. O lavrador, ele lavra a terra, ele capina, ele limpa, ele estruma e ele coloca lá a verdura ou a árvore, ou que vai para o fruto, que ele cuida daquilo ali, e ele espera que aquilo produza um fruto para que ele se alimenta. Então ele está olhando o que está acontecendo ao seu redor. E se ele fizer isso, e se aquela árvore não produzir alguma coisa, ele sabe que está errado. E ele vai buscar o que está errado. Então devemos olhar para nós mesmos. Ele espanca os outros servos. Então é as características do mordomo infiel. Ele espanca os outros servos. A palavra também revela que o mau servo abusa de sua missão, passando a maltratar os outros servos de seu senhor.
Ele passa a tratá-los com rigor tirânico e autoritarismo, espancando-os com palavras e atitudes brutais. Quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento? Uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento. Ele passa a tratá-los com rigor tirânico e autoritarismo. Autoridade é diferente de autoritarismo. Espancando-os com palavras e atitudes brutais. Quantas pessoas já deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento? Talvez, se nós olharmos e perceber as pessoas que já tiveram ao nosso lado lutando e hoje não estão mais, por causa de atitude de outros irmãos que não tiveram compaixão, ou não tiveram misericórdia, ou não olharam com o olhar de Cristo para aquela pessoa, e hoje ela está jogada lá fora no mundo, e nós somos responsáveis por isso. Devemos ter um cuidado tremendo sobre aquela palavra que, se não me engano, foi Jesus que falou. Camarada, quando ele batia de frente com os escribas e os fariseus: senta na porta. Olha só, meus irmãos, senta na porta, não entra e não deixa os outros entrarem também. Isso. é isso que o comentarista está dizendo aqui, ó. Não é mesmo, irmão Fabiano? Quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento, por causa de uma injúria, por causa de não estar trajado decentemente? Meu Deus, isso não é para andar no nosso meio, não. Achando que a Assembleia de Deus ou alguma igreja evangélica é clube. É uma sociedade que todo mundo paga o seu título. Igreja não é clube, não, meus irmãos. Igreja é oficina de concerto espiritual. Não é mesmo? Um abraço fala muito. Aleluia. Um abraço numa pessoa que está destruída fala muito alto, meus queridos. Às vezes mal cheirosa, né, Fabiano? Sim. Ou às vezes até um irmão que congrega conosco mesmo. Aí às vezes Deus toca no coração para você dar um abraço nele. Você pensa que isso é coisa da minha cabeça. Não é, não. Ele está precisando de um abraço. E não de ser enxotado, esculachado, como diz alguém, aí por algum problema, alguma dificuldade que está passando na vida. Olha, essa página pode virar, não é mesmo? E fala assim, ó, que o mordomo fiel, né, ele tem as qualidades dele, uma das qualidades dele é ter o amor e o acolhimento. Meu Deus, como isso tem feito falta no nosso meio, irmão Fabiano. Me desculpe a minha sinceridade, né, mas eu estou aqui para ser realista e não para ocultar e para massagear o ego de alguém. Nós devemos aprender com nossos erros e praticar certo. Olha a puxão de orelha que nós estamos levando aqui, ó, né? Nós estamos levando do comentarista. E muito certo isso que ele colocou aqui. Que Deus nos ajude. Não sente na porta, não, meus irmãos. Olhe bem. A palavra de Deus diz que ele não entrou e não deixou os outros entrarem. Não é mesmo? Semear contenda entre irmãos. Fazer que a pessoa se afaste do caminho. Olha, nós somos ganhador de alma e não perdedor de almas. Amém, isso. Age de modo irresponsável. O mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas e impróprias para quem é comissionado pelo seu senhor, entregando-se aos vícios e à embriaguez. Acerca disso, a Bíblia nos admoesta: o vinho é escarnecedor, e bebida forte e alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. A prudência cristã leva-nos a abster de bebidas alcoólicas, de qualquer espécie. A experiência demonstra que os riscos de um descaminho é grande para quem faz uso do álcool. Então age de modo irresponsável. O imprudente é aquele que comete ação irresponsável. É a falta da observação daquilo que poderia evitar o mal. Muitas pessoas são colocadas, muitos irmãos nossos são colocados para liderar grupos, para liderar departamentos, para liderar congregações, para liderar igreja, até mesmo para liderar convenções. E aí chega alguém e começa a oferecer coisas, porque aquele grupo vai favorecer um outro grupo. Então devemos cuidar, principalmente em época de política, a gente vê muito isso.
E aí, sem perceber, nós não notamos. E estamos agindo, como diz assim, abusando de sua posição, envolvendo-se com atitudes ilícitas. Muitas pessoas já usaram os irmãos na sua simplicidade, porque é confiança. Quem está na frente de um departamento, ele tem confiança, os seus liderados têm confiança nele. A palavra dessa pessoa tem peso. Então ele tem que cuidar muito sobre isso. Saber de como agir, ter responsabilidade com isso. Olha, eu não faço isso porque lá na frente eu vou acabar prejudicando esses irmãos. Nós vimos muitas pessoas que usam de pirâmides financeiras infiltrar-se dentro das igrejas, e aí muitas vezes a liderança se usa disso para acabar e acaba prejudicando e trazendo um grande mal. E como eu li, o imprudente é diferente do prudente. Nós estamos vendo agora as características do mordomo infiel. Depois nós vamos ver as características do mordomo fiel. Então, a imprudência é essa característica. Ele comete ação irresponsável. Devemos saber o que as nossas ações produzem. A ação que o irmão Ricardo produz quando ele está lá no caminhão dele, trabalhando lá no concreto, e ele está cuidando do que está ao redor. Se ele vê se alguém se aproximando num local de perigo, ele deve avisar: ei, não se aproxime daí, pode acontecer tal coisa e você vir se machucar. No trânsito, vai pegar o caminhão carregado com tantas toneladas e botar o pezão no fundo porque eu tenho que chegar. Não, eu tenho que saber a velocidade que eu tenho que andar, porque se o carro da frente precisar parar e eu precisar parar, eu tenho que estar numa distância segura e numa velocidade segura para que eu possa parar e não causar um acidente. Mas o imprudente, ele não pensa assim. Então é falta de observação, ele não observa isso. Aquilo que poderia evitar o mal. Quantos mal tem acometido no nosso meio, por questões de irresponsabilidade, até mesmo nossa. Até mesmo nossa. Sempre tem alguém nos observando. Sempre tem alguém nos olhando. E devemos ter cuidado com isso. Falar algo, irmão Ricardo? Não, amém. Age de modo irresponsável, tá? Falamos sobre a embriaguez. Agora, nosso terceiro tópico: as qualidades do mordomo fiel. Nós vimos sobre o mordomo infiel, agora nós vamos ver as qualidades do mordomo fiel. Nós vamos falar sobre a fidelidade. Uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade, que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é fiel, lealdade, firmeza e constância. No Apocalipse, Jesus disse: não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Diante das dificuldades e das perseguições, Deus chama o cristão para ser-lhe fiel em todas as coisas. Não desista. Seja perseverante. Então nós vimos sobre a fidelidade, em que há um zelo ou cuidado por algo de alguém. Isso que é a fidelidade. É que parte disso é quem há zelo ou cuidado por algo ou alguém, a lealdade, a ação de cumprir obrigações ou compromissos que foram assumidos com outra pessoa, cujos hábitos e comportamentos ou atitudes permanecem constantes. Ele não tem variações. Conforme o lugar que eu estou, eu ajo diferente. Lá no trabalho eu não manifesto. Diante de algo, eu não procuro compreender das coisas do reino de Deus. E aí, diante das situações, eu não sei responder as perguntas que me são indagadas, ou as respostas que eu devo dar, ou como eu devo agir. Então, isso, a fidelidade, como é que nós se comportamos? Como é o nosso estudo da palavra de Deus? Como é o nosso conhecimento de Deus? A Bíblia diz: prossigamos conhecemos e prossigamos a conhecer a Deus. Então há um prosseguimento, há um crescimento, não pode haver essa estagnação. E diante das adversidades da vida, nós não devemos mudar a nossa consciência.
O que me chama a atenção, Paulo e Silas, ao ser jogado na prisão, e não por ter feito algo errado, por ter feito algo bom, Libertado por ter uma mulher, né? libertado uma mulher, e que há muito tempo era escrava e enganava muita gente, e foi liberta daquele espírito enganador, e aí foi lançado à prisão, porque daí aquela mulher não dava mais lucro, e aqueles homens foram espancados, surrados. Eles poderiam ter falado ao Espírito de Deus, poderiam ter reclamado ao Espírito de Deus. Muitas vezes nós agimos assim, eu e você, diante das situações, e nós abrimos a nossa boca e não olhamos os exemplos dos fiéis da Bíblia. Paulo e Silas cantaram e as cadeias se abriram. E olha o que produz a atitude deles, irmão Ricardo. O carcereiro que talvez outrora foi o que os espancou, agora está cuidando das feridas que ele mesmo abriu. As nossas atitudes, às vezes aquele perseguidor na empresa, talvez aquele inimigo na rua, no vizinho, ou no trabalho, ou na faculdade, talvez uma atitude sua correta, de fidelidade, aquele que outrora lhe prejudicara, talvez agora seja esse que estenda a mão e lhe ajude. Irmão Ricardo. Jesus disse, olha aqui, nada temas das coisas que hás de padecer. Irmão Fabiano, irmãos que me ouvem, vamos em rápidas palavras dizer uma coisa aqui. Vamos descorrer a Bíblia, vamos dar uma passeada na Bíblia aí. Os evangelhos. Jesus padeceu. Muito. Os apóstolos, depois escrevendo cartas, Paulo, Pedro, João, Judas, né? Hebreus, que ninguém sabe quem foi que escreveu, alguns dizem que é Paulo, mas a gente não sabe. Tá, vamos lá. Padeceram. Olha como morreram. A igreja primitiva, perseguida. A igreja de Jerusalém foi perseguida, tiveram que fugir. Tá? Aí vocês pegam os primeiros 4 séculos da igreja, que eu estou lendo um livro agora, de Eusébio de Cesareia, publicado pela CPAD, que viveu no ano 264 a 340 depois de Cristo. Perseguição, pregando o evangelho, a igreja crescendo, tá? Aí vem até, vamos dar um salto grande aí, vamos aí, Daniel Berg Gunavingre, o irmão Fabiano falou aqui hoje, pedrada no telhado, né? Eu conheci pessoa, não vou dizer o nome, que depois virou crente, mas que pegava biscoito Maria, que era redondinho, chegava na porta da igreja, rolava para baixo do banco das irmãs, pro cachorro ir lá comer para perturbar o culto. Olha bem. Olha só a ideia do camarada. Depois ele virou crente também, esse irmão, mas vamos deixar de lá. Tá, vamos ver. E agora olha o nosso contexto hoje, meus irmãos. A igreja hoje, nós passamos por isso. Aonde você quer chegar, irmão Ricardo? Irmão, nós não temos o direito de reclamar dica de nada e nem pensar em abandonar a nossa fé por causa de alguma luta que nós estamos passando, meus irmãos. Leia Hebreus 11 no finalzinho, foram cerrados, torturados, mortos a fio de espada. Tá certo? Tá falando do santo do Velho Testamento, né? É os heróis da fé. Eu sei disso. Mas olha só o que essa gente passou e não negaram o nome de Cristo. E agora olha o nosso contexto que nós vivemos, meus irmãos. Meu irmão, nós estamos nadando na benção, meus irmãos. Ah, irmão Ricardo, você não sabe o que está passando. O quê? Com enfermidade? Com o vizinho que está jogando lixo no teu terreiro? Meus irmãos, o que está em jogo aqui é uma salvação gloriosa. O inimigo das nossas almas não está contente conosco mesmo, não. Mas Deus tem nos livrado de muita coisa. Como o irmão Fabiano fez, nós somos respeitados hoje. Não é mesmo? Nós somos respeitados. Se algum vier fazer alguma chacota na igreja hoje, chama os 190, que eles já vão correr com ele dali. Sim. E antigamente não era assim. Não era assim. Então vamos glorificar a Deus, pregar o evangelho, viver a união, exercer essa mordomia com fidelidade, meus irmãos. Glória a Deus por essa lição. Amém. A prudência. Outra qualidade apresentada na parábola é a prudência. A virtude de quem age com moderação e cometimento, evitando os erros e danos tanto para si quanto para os semelhantes. Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência? Principalmente no falar. Tiago aconselha-nos: sabei isto, meus amados irmãos.
Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Tiago 1,19. Nas palavras do sábio Salomão, quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então o prudente é o precavido, é o sensatez, tem sensatez, é o cauteloso, é o que se esquiva do perigo, é o que se prepara de maneira antecipada. Sujeito prudente está sempre preparado para as dificuldades. Aí nós temos a parábola das 10 virgens. Elas se precaveram. Vamos levar azeite a mais. Não vamos levar só o suficiente da vasilha, só o que cabe na lamparina, mas vamos levar algo a mais. Vai que o noivo tarda, porque diz assim, e tardando o noivo, à meia-noite ouviu-se o grito. Então, se por algum motivo, por alguma coisa dos planos de Deus, porque não foi nos revelado nem dia nem hora, foi dado o interregno, foi abrido um espaço de tempo, e que devemos com luta buscar isso. O reino de Deus é com esforço, é com luta, é com dedicação. Elas levaram um pouco mais de azeite, e esse pouco mais de azeite, quando elas foram despertadas, as lâmpadas dela puderam estar acesas. Enquanto das 5 loucas tiveram que sair assim, sai por aí e vão comprar azeite. Talvez vocês achem. E quando elas saíram, o noivo se aproximou. Porque quando nós lemos a parábola, na frente vem alguém já chamando as pessoas para a boda. Já vem uma pessoa na frente dizendo, olha, o noivo vem aí. O noivo vem aí, prepare-se. E quando elas ouviram, essas 5 saíram para se preparar, o noivo apareceu. E as outras 5 prudentes já estavam com óleo na mão, com azeite na mão, e as suas lamparinas acesas. E elas entraram para as bodas, enquanto as outras não entraram. Que sejamos achados prudentes, cautelosos. Cuidado no falar, irmão. Você que tem posição na igreja, o presbitério, às vezes a gente se envolve em questões, mas não sabe por que elas foram levantadas. O diabo é ardiloso, Satanás, o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar os seus ardis. Olha o que o irmão Ricardo colocou. Ele pegava aquele biscoito e jogava dentro, para que o cachorro fosse lá perturbar. O que ele queria? Que provocasse briga. Porque enquanto estivesse brigando o pessoal da igreja e esse rapaz em discussão, as pessoas não estariam no reino de Deus, mas estariam se afastando dele. Mas talvez alguém lá prudente começou a orar por esse homem. E os ardis do inimigo caiu por terra, e essa pessoa se converteu. Outrora o perseguidor, agora é o que está junto. Então que sejamos prudentes. Quando colocar um conselho, seja prudente. Quando alguém vir falar algo, ouça. Veja as duas partes. Não toma partido. Eu vejo muito isso lá no fórum, quando a gente começa a ler processo. Você vê a inicial que a pessoa coloca e você olha assim, meu Deus, mas essa pessoa cometeu tudo isso. Aí quando você vê a contestação, o outro lado, não, mas a coisa não é bem assim. E aí você começa a pesar as coisas. Ouve, observe e não dê a sua palavra final. Não se envolva em coisa que Deus não te colocou. O sábio Salomão já diz, aquele que se envolve em questão alheia é como pegar um cão pelas orelhas. Vai ser mordido. Você pode até segurar por um tempo ali, irmão, mas a hora que tu soltar a mão, tu vai ser mordido. Não tem. Então, cuidado, seja prudente. Irmão Ricardo, pode falar. Olha só o perigo que é a pessoa não ser prudente. O comentarista colocou aqui, falando sobre ministério. Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência? O perigo é grande demais, como o irmão Fabiano falou. As palavras, o modo de dirigir, o modo de estar presidindo, viu? Nós que fazemos parte do ministério, o cuidado. Irmão, tem gente olhando para nós.
Não é mesmo? E a Bíblia diz, ai daquele que fizer tropeçar algum desses pequeninos, porque tem gente, meus irmãos, que se você que é um grande pregador, um grande presbítero, assim, grande que eu digo assim, espiritual, você tropeçar, você vai fazer mais gente tropeçar junto com você. Olhe bem, se a falta de prudência é uma coisa isolada, dentro de um lar, lá dentro de uma firma com um crente só, eu comparo isso como aquela árvore pequena que se quebra ou que se corta no meio de uma mata. Ela cai, faz algum estrago? Não, uma árvorezinha só. Mas aquela árvore bem grande que vai 10 homens para abraçar ela, ela vai ser derrubada. Um exemplo. Quando ela cai, meus irmãos, ela vai quebrando as árvores pequenas, tudo que tem em volta dela. Ela abre uma clareira dentro da selva. Ela faz um estrago tremendo quando ela cai. Não é mesmo? E isso eu quero colocar aqui. Por que você está falando isso, irmão Ricardo? Cuidado. Né? Você tem um chamado, você faz parte de um ministério. Quem dirá se você for o cabeça desse ministério? Olha os exemplos que nós temos para esse Brasil afora aí, certo? É o comentarista que está dizendo, não é, irmão Ricardo? Eu só estou dando uma palhinha aqui, né? Cuidado, meus irmãos, nós temos que prestar conta. Tem gente que diz assim, irmão Fabiano, eu não tenho nada a ver, eu não tenho conta nenhuma dada da minha vida para ninguém. Tem, se você é obreiro na casa do Senhor, tem sim, senhor. Tem um adolescente que você tem que ensinar, tem o jovem, tem as crianças, tem pessoas novas convertidas que tem que se espelhar em você, como se espelharam em Paulo, como se espelharam em Jesus, como se espelharam em Pedro. Você tem que prestar conta dessas almas. A Bíblia diz, olhar para os vossos pastores, porque velam pelas vossas almas, como quem hão de dar conta delas. Hebreus 13 está dizendo isso. Então cuidado. Prudência é coisa que não pode faltar na vida do crente. Claro. Quantas atitudes a gente tomou por não ter a cautela e depois trouxe danos irreparáveis para a congregação. Quantos ministérios hoje estão divididos por causa de uma conversa e que poderiam estar juntos? Quantos adolescentes hoje estão no mundo das drogas ou estão fora, ou jovens, porque muitas vezes não tiveram uma palavra de apoio, ou muitas vezes não tiveram o conselho certo na hora correta, e você estava por ali. Então nós devemos estar precavidos, cautelosos, sermos fiéis, sermos prudentes, observar e primeiro ouvir, ver o que está acontecendo, ver o que está acontecendo ao redor, ver o que está se armando por trás daquilo, quais são as motivações, porque tem coisa, irmão Ricardo, que até parece que é correto, mas as motivações são erradas, e é isso aí é que vai prostituir, porque o mundo lá fora, ele bate na instituição, na igreja, e muitas vezes nós vamos batendo nisso, só que a instituição é uma estrutura. Quando você olha o seu corpo físico, o meu corpo físico, o seu, os órgãos vitais, eles estão guardados por uma estrutura. O seu cérebro está guardado pelo crânio, uma estrutura. O seu coração está guardado pela caixa torácica. O seu pulmão está guardado isso pela caixa torácica. Então, se você quebra essa estrutura, o órgão fica exposto. E aí as infecções entram e destroem. E você morre. Então, cuidado com aquilo que nós falamos. Cuidado com aquilo que nós colocamos. E que exerçamos a nossa mordomia conforme a nossa capacidade. Porque ele diz que deu a medida para cada um conforme a medida da fé de cada um. Ele distribuiu conforme. Nós vimos na parábola dos talentos, nós vimos nas parábolas que ele colocou, que ele dá uma medida para cada um. E ele vai exigir, o Senhor vai exigir essa medida. Ele não vai exigir a mais da sua capacidade, mas a sua medida. Então que sejamos prudentes. O nosso terceiro e último do subtópico diz assim: constituído pelo Senhor. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. É o que revela a parábola do Divino Mestre. Nosso Senhor não comissiona interesseiros, ambiciosos, prepotentes. Ele comissiona santos para que o santo ministério, ele comissiona santos para o santo ministério. Homens que, como Paulo,
se entregaram de corpo e alma ao Senhor amado. Gálatas 1:1. É preciso estar no centro da vontade de Deus. Por isso, estejamos firmados na Bíblia Sagrada para termos um ministério cristocêntrico, no qual Cristo seja o centro de tudo. Cristo é a chave, é o final, é o que fecha em si mesmo. É nele que devemos olhar, é para ele que devemos imitar, é ele que devemos seguir. Há um livro e também há um filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E é isso que muitas vezes diante das situações devemos perguntar: se fosse Jesus, como agiria? Como faria? Quando levaram aquela mulher adúltera diante dele, a lei dizia que devia apedrejar. Mas as motivações daqueles homens não era fazer justiça, mas as motivações daqueles homens eram fazer injustiças. E Jesus, ele colocou cada coisa no seu lugar. E aquela mulher saiu livre e viva. Livre e viva. E ninguém teve como acusá-la. Porque ele pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Não vejo ninguém. Eu também. Vá e não peques mais. É assim que devem ser as nossas atitudes. Onde Cristo colocou a mão, trouxe vida. Quando aquela mulher saiu com seu filho, a viúva de Naim, o seu único filho, a última esperança dela, morto, Jesus tocou e trouxe vida. A minha atitude e a sua atitude diante das situações, o que produz? Vida ou morte? O servo bom e fiel produz vida. É isso que devemos produzir. Irmão Ricardo? Esse tópico que está falando sobre a constituição que Deus tem, né? Sobre a obra dele. Quem constitui posição e ministério na obra de Deus é o próprio Deus. Isso. Olha aí. E ele citou um versículo aqui maravilhoso, que é Gálatas 1:1, né? Eu abri lá e vou ler para os irmãos. Olha bem. Paulo saudando os crentes da Galácia. Ó, Paulo, versículo 1, Paulo, apóstolo. Aí ele abre um parênteses aí. Não da parte dos homens, nem por homem algum. Aleluia. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Eu sou apóstolo, não fui chamado por homem nenhum, não fui constituído por homem nenhum. Porque o perigo, olha o perigo de você achar que tem uma chamada. Nós falamos das pessoas que não exercem a sua mordomia no que diz respeito, no que tange o ensinamento, né? Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Eu vou ser rápido, porque as horas têm se avançado. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, não é mesmo? Não é para outro fazer, é para você fazer. Agora nós vamos falar de pessoas que acham que tem uma chamada, que pensam que tem uma chamada, ou por ser filho de um obreiro que tem chamada, ou de um líder que tem chamada, também acha que tem parte do ministério. E às vezes não tem. Às vezes não tem. Aí vem o quê? O nepotismo religioso, irmão Fabiano. Sim. É aquele deputado que bota lá o... Nepotismo, o que é? Aquele deputado que bota o filho, bota o neto, bota a sogra, bota não sei quem, bota o primo, bota a prima, é um gabinete, é aquela coisa. Porque ele tem influência, ele pode, ele bota. No reino de Deus as coisas não funcionam desse jeito. Para ocupar carga ministerial, você tem que ter uma chamada de Deus, meu amigo. Outra coisa, não fique olhando para o seu pastor igual eu olhar para o nosso querido pastor Zilmar e querer sentar na cadeira dele, não. Nem quero mesmo, Deus. A chamada é dele. Ele foi comissionado para isso. A vocação espiritual é dele. Você não tem chamada para isso. Então, procure perguntar para o Espírito Santo o que ele quer que você faça. É melhor do que você tomar certas decisões na sua vida, né? E depois ficar frustrado. Paulo, apóstolo, não da parte de homem. Não foi o pai do Paulo, nem o tio, nem algum escriba, algum fariseu amigo dele que colocou ele naquela posição. Foi Jesus que chamou ele.
Então, tome cuidado. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. Foi o comentarista que disse. Isso. Amém? Porque se você não tiver a legitimidade, como a gente falou antes, a legitimidade vem da lei, torna legítimo. Eu não posso agora efetuar um casamento, ele vai tornar ilegítimo, não vai produzir efeito. Eu posso até formular o casamento e ali casar a pessoa, os noivos, fazer a cerimônia, fazer tudo. Só que aquilo ali perante a lei não vai fazer efeito nenhum, porque eu não tenho legitimidade para isso. E ele diz aqui, eu fui constituído, fui legitimado pelo reino de Deus. E aí essa legitimidade produz efeito. O ministério de Paulo produziu os efeitos, né? Então devemos cuidar com isso. A nossa conclusão, a parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora em que não sabe. Separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12, 46 e 47. A vinda do Filho do Homem é certa, que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento. Ora vem, Senhor Jesus. Maravilha. Será que possamos dizer isso? Ora vem, Senhor Jesus. A nossa lição do terceiro trimestre se encerra. Iniciaremos na semana que vem. Vou deixar um recado aos irmãos, que semana que vem não haverá o programa da Escola Bíblica Dominical, pois será transmitido o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, que está sendo realizado na cidade de Ubatuba, São Paulo. Então você que é das regiões circunvizinhas, da cidade de Ubatuba, vai ser feito o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Então, por isso, não haverá o programa da Escola Bíblica Dominical, porque vai ser transmitido o culto ao vivo, a manhã missionária, que estará acontecendo na cidade de Ubatuba. Participe, você que é de perto, você que tem condições, esteja com os irmãos no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. E na semana subsequente, nós estaremos estudando sobre o quarto trimestre da lição de 2019, que fala sobre o governo divino em mãos humanas. Nós vamos trabalhar sobre o texto de 1 a 2 Samuel, liderança do povo de Deus. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco. Vamos orar para encerrar essa escola bíblica dominical. Ricardo. Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ser tão generoso para conosco, através da sua palavra e de tudo que falamos, de tudo que ouvimos, Senhor Jesus. Abençoe a cada irmão, Senhor, que está lá do outro lado do rádio, Senhor, também orando, colocando alguma dificuldade, alguma adversidade diante de Ti, Senhor. Vá de encontro a essas vidas, dando vitória, dando saúde e dando esperança cada vez mais na Sua bem-aventurada aparição, Senhor. Que possamos estar prontos, preparados, prudentes, Senhor, a cada dia da nossa vida, para estarmos um dia contigo na eternidade, gozando da eternidade juntamente contigo. É o que te pedimos, Senhor, te agradecemos, crendo na Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. De Deus.